Ele entrou no banco mais luxuoso da cidade, vestindo roupas simples e chapéu furado. Quando pediu para transferir 15 milhões, a gerente arrogante riu na cara dele e disse: "Se tiver saldo, te pago o dobro." O que ela não sabia é que aquele fazendeiro maltrapilho era secretamente o milionário dono de 43% das ações do próprio banco. O que aconteceu depois mudou para sempre a vida de todos naquela agência. E você, de onde está assistindo este vídeo? Já presenciou alguém sendo julgado pela aparência? Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários. A luxuosa agência do Banco Prosperidade reluzia sob a luz da manhã que entrava pelas amplas janelas de vidro. O piso de mármore espelhava o brilho dos lustres de cristal, enquanto os funcionários, todos impecavelmente vestidos, atendiam a clientela seleta com sorrisos ensaiados. Era um templo ao dinheiro e ao status, onde cada detalhe havia sido meticulosamente planejado para exalar exclusividade. Juliana Oliveira ajustou o blazer de grife enquanto observava seu reflexo na porta de vidro. Aos 35 anos, a gerente exibia com orgulho o crachá dourado que a identificava como administradora da agência Premium. Formada nas melhores universidades, com MBA no exterior e uma carreira meteórica, ela havia construído sua reputação com unhas e dentes. Seu escritório com vista para a avenida mais nobre da cidade era seu pequeno reino. "Café, doutora Juliana?" perguntou Beatriz, a assistente recém-contratada. Uma jovem de 26 anos, cujo olhar gentil contrastava com o ambiente competitivo da agência. "Sem açúcar, como sempre", respondeu Juliana sem desviar os olhos da tela do computador, onde analisava os números de captação do mês. "E prepare a sala de reuniões. Os investidores da construtora Elite chegam em 1 hora." O dia prometia ser como qualquer outro no universo meticulosamente controlado de Juliana, até que as portas automáticas se abriram, deixando entrar não apenas uma lufada de ar quente da rua, mas também uma figura que parecia ter saído de outro mundo. Carlos Santos, 68 anos, atravessou o saguão com passos pesados de suas botas encardidas. O chapéu de palha gasto e furado em alguns pontos sombreava parcialmente seu rosto marcado pelo sol. A camisa xadrez desbotada e a calça com manchas de terra criavam um contraste chocante com a elegância asséptica do ambiente. Suas mãos grandes e calejadas por décadas de trabalho pesado seguravam um envelope amarelado. O burburinho na agência diminuiu gradualmente até se transformar em silêncio. Todos os olhares convergiram para aquele intruso, que parecia ter entrado no lugar errado. Juliana estreitou os olhos, sentindo uma mistura de irritação e incredulidade. Como aquele homem havia passado pela segurança? Carlos caminhou até o balcão de atendimento, onde uma recepcionista com sorriso congelado o observava como se ele fosse um alienígena. "Bom dia, moça", disse ele com voz grave e cadenciada pelo sotaque interiorano. "Preciso fazer uma transferência." A recepcionista Paula lançou um olhar de socorro para Juliana, que já se aproximava com passos decididos. "Posso ajudá-lo?" perguntou Juliana com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Esta é uma agência premium. Para atendimentos comuns, temos outras filiais mais adequadas, Carlos." Encarou-a com olhos azuis, surpreendentemente vívidos em meio ao rosto, enrugado pelo sol. "Preciso transferir 15 milhões de reais, disse ele simplesmente, como quem comenta sobre o clima. O silêncio na agência foi quebrado por uma risada aguda e cruel. Era Juliana que não conseguiu conter o deboche. 15 milhões? Repetiu ela, elevando propositalmente o tom para que todos ouvissem. Claro, senhor. Se tiver saldo, eu pago o dobro. Risadas discretas ecoaram pelo salão. Clientes internos caros trocaram olhares divertidos. Funcionários esconderam sorrisos atrás de mãos e documentos. A humilhação pública estava apenas começando. O que ninguém notou foram os dedos de Carlos apertando levemente o envelope gasto e o brilho determinado que passou por seus olhos cansados, mas pacientes. Pacientes como quem esperou 50 anos para construir um império e que agora aguardava o momento perfeito para revelar uma verdade que mudaria para sempre as vidas de todos naquela agência. Enquanto Carlos permanecia impassível diante da zombaria crescente, sua mente viajava 50 anos no passado. Via-se ainda menino, sentado à mesa rústica da pequena casa de madeira onde crescera,
estudando a luz trêmula de uma lamparina. O chão de terra batida, o teto que gotejava quando chovia forte e os livros emprestados que ele devorava, sonhando com uma vida diferente. O senhor tem algum comprovante desse montante? Perguntou Juliana, interrompendo suas memórias. Seu tom era de pura condescendência. Carlos respirou fundo, sentindo o peso das décadas em suas costas. Lembrou-se do dia em que, aos 18 anos, havia deixado a roça para trabalhar como pedreiro na cidade. Do primeiro salário guardado no único banco da cidadezinha. Das noites, estudando contabilidade por correspondência. Das primeiras economias investidas em um pedaço de terra que ninguém queria. Tenho, respondeu simplesmente, abrindo o envelope surrado. Juliana observou com desdém enquanto ele remexia nos papéis, certamente convencida de que encontraria apenas recortes de jornal ou notas de dinheiro falsas. Uma pequena aglomeração já se formava ao redor deles, funcionários e clientes igualmente curiosos sobre o desfecho daquele espetáculo inesperado. Helena, chamou Juliana, sinalizando para a supervisora de caixa se aproximar. O senhor. Como é mesmo seu nome? Carlos Santos. O senhor Santos acredita ter 15 milhões para transferir, comentou Juliana, trocando um olhar cúmplice com a supervisora. Vamos verificar essa fortuna, não é mesmo? Helena, uma mulher de meia-idade com óculos de armação cara e expressão arrogante, sorriu com malícia. Claro, preciso do seu documento, senhor. Santos, solicitou ela, enfatizando o sobrenome comum como se fosse uma piada particular. Carlos entregou seu RG sem pressa. Suas mãos calejadas contrastavam com as unhas perfeitamente manicuradas de Helena, que segurou o documento pelas pontas, como se pudesse se contaminar. No sistema, Helena digitou os números enquanto Juliana observava por cima de seu ombro. O sorriso de ambas congelou momentaneamente. Há uma conta, confirmou Helena, recuperando-se. Mas certamente há algum engano. Vamos precisar de mais documentos. Comprovante de residência, declaração de imposto de renda. Origem dos recursos. Uma verdadeira lista de impossibilidades, pensou Carlos, reconhecendo a tática. Quantas vezes havia visto pessoas simples serem afastadas por burocracias inventadas na hora? Beatriz, a jovem assistente, observava a cena de sua mesa com crescente desconforto. Diferente dos colegas, ela não conseguia encontrar graça na humilhação pública daquele senhor. Algo na dignidade com que ele suportava o escárnio a incomodava profundamente. Discretamente consultou o sistema em seu computador e o que viu fez seu coração acelerar. Com licença, ela interveio timidamente, aproximando-se do grupo. Acho que deveríamos atender o Sr. Santos em uma sala privativa. Juliana lançou-lhe um olhar glacial. Volte para sua mesa, Beatriz. Eu cuido disso. Mas, senhora, o protocolo para grandes movimentações, eu disse para voltar ao seu lugar. Cortou Juliana, seu tom elevado atraindo ainda mais atenção. Ou prefere procurar outro emprego? Beatriz recuou, mas o brilho determinado em seus olhos indicava que aquela batalha não estava encerrada. Enquanto isso, Carlos observava tudo com uma calma que só os anos poderiam conceder, percebendo na jovem assistente uma aliada inesperada. Talvez devêssemos verificar quem é realmente o Sr. Santos, sugeriu Helena em voz baixa para Juliana, algo em sua expressão, indicando que talvez houvesse mais naquela situação do que aparentava. O sorriso de Juliana vacilou por um segundo, como se uma sombra de dúvida tivesse cruzado seus pensamentos. Mas seu orgulho falou mais alto. Não será necessário, respondeu ela, voltando-se para Carlos com renovada arrogância. Vamos resolver isso agora mesmo. O que Juliana não percebia era que cada palavra sua cavava mais fundo o poço onde sua carreira logo cairia. E Carlos, com a paciência de quem cultivou a terra por décadas, apenas aguardava o momento certo para a colheita. Juliana conduziu Carlos até uma mesa no canto menos iluminado da agência, longe dos olhos dos clientes VIP, mas ainda visível o suficiente para que todos os funcionários pudessem testemunhar o espetáculo que ela planejava proporcionar. Então, Sr. Santos, começou ela com falsa cordialidade, abrindo uma pasta vazia sobre a mesa. Para transferências desse porte, precisamos seguir protocolos rigorosos. Carlos assentiu lentamente. Seus olhos percorriam o ambiente.
observando as reações ao redor. Notou o segurança Miguel, postado próximo à entrada, rindo discretamente enquanto o observava. Percebeu os cochichos entre os caixas e o olhar aflito de Beatriz, que tentava se concentrar em seu trabalho, mas claramente acompanhava a situação. Compreendo, respondeu ele simplesmente. Primeiro, precisamos verificar a origem desses recursos, continuou Juliana, inventando procedimentos que não existiam. O senhor tem como comprovar como acumulou esse suposto patrimônio. A palavra suposto foi deliberadamente enfatizada, provocando sorrisos entre os funcionários que observavam a cena. Tenho todos os documentos necessários, disse Carlos, colocando sobre a mesa uma pasta simples de papel pardo que retirara do envelope amarelado. Juliana abriu a pasta com evidente desinteresse, certa de que encontraria apenas papéis sem valor. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos, e por um momento, sua expressão de desdém vacilou. Eram escrituras de prop, riedades rurais, contratos de fornecimento com grandes empresas do agronegócio, extratos bancários legítimos e notas fiscais de exportação. Tudo perfeitamente organizado e com valores que faziam os 15 milhões mencionados parecerem apenas uma fração do verdadeiro patrimônio do homem à sua frente. Isso não é suficiente, disse ela, recuperando-se rapidamente e fechando a pasta. Precisaremos de uma verificação especial da matriz. Pode levar semanas. A senhora tem certeza? Perguntou Carlos, sua voz calma contrastando com a tensão crescente na atmosfera. Absoluta, respondeu Juliana com um sorriso forçado. São as regras. Nesse momento, Helena se aproximou novamente, inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Juliana. Carlos não conseguiu ouvir o que foi dito, mas notou a súbita palidez no rosto da gerente. Impossível, murmurou Juliana, lançando um olhar incrédulo para o homem simples à sua frente. Helena assentiu gravemente e se afastou, lançando um último olhar apreensivo para Carlos. Algum problema? Perguntou ele com uma tranquilidade que começava a perturbar Juliana. Não, nenhum, respondeu ela, tentando recuperar a compostura. Apenas verificações de rotina. Carlos observou enquanto ela disfarçadamente consultava o celular sob a mesa, aparentemente enviando mensagens urgentes. O teatro começava a mudar de ato, e ele podia sentir isso no ar. No outro lado do salão, Beatriz tinha os olhos fixos na tela de seu computador, onde um arquivo confidencial estava aberto. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela lia o perfil completo de Carlos Santos, um dos maiores acionistas do banco, cuja fotografia, de terno e gravata em uma reunião de conselho, em nada lembrava o homem simples que agora enfrentava o escárnio na agência. Meu Deus, sussurrou ela para si mesma, compreendendo a gravidade da situação. Enquanto isso, a alguns metros dali, um cliente habitual da agência, o empresário Ricardo Mendes, observava a cena com crescente interesse. Algo no comportamento do fazendeiro maltrapilho lhe parecia familiar, despertando uma memória que não conseguia precisar. Com licença, interrompeu Carlos, quebrando o silêncio tenso que se instalara. Creio que talvez seja melhor falarmos com o diretor regional. As palavras caíram como uma sentença. Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não há necessidade, apressou-se a dizer. Eu mesma posso resolver isso. Insisto, respondeu Carlos, retirando do bolso um telefone celular simples. Na verdade, vou ligar para ele agora. Juliana observou hipnotizada, enquanto Carlos discava um número que parecia saber de cor. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de ser atendido. Marcelo, aqui é Carlos Santos. Estou na agência Jardins. Do outro lado da linha, o diretor regional do banco, Marcelo Vieira, reconheceu imediatamente a voz de um dos principais acionistas do grupo. A cor fugiu de seu rosto. Senhor Santos, mas o senhor está... Como assim? Exatamente, respondeu Carlos com calma. Talvez você pudesse falar com a gerente Juliana Oliveira. Ela parece ter algumas dúvidas sobre minha identidade. O mundo de Juliana começava a desmoronar, e ela nem mesmo sabia o tamanho do abismo que se abria sob seus pés. O silêncio na agência era quase palpável quando Carlos estendeu o telefone para Juliana. Seu rosto, antes dominado por um sorriso de superioridade,
Agora exibia uma palidez que contrastava com o batom vermelho. É para você, disse ele simplesmente. Com dedos trêmulos, Juliana pegou o aparelho. A voz do outro lado da linha era inconfundível. Marcelo Vieira, diretor regional e seu superior direto, soava mais nervoso do que ela jamais o ouvira. Juliana, o Sr. Carlos Santos está realmente aí com você. Sim, senhor, respondeu ela, tentando manter a compostura enquanto sentia todos os olhares da agência sobre si. Pelo amor de Deus, mulher. A voz de Marcelo era quase um grito. Você sabe quem ele é? Ele é dono de 43% das ações do banco. Nosso principal acionista. O mundo pareceu girar ao redor de Juliana. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na mesa para não cair. Eu não sabia, gaguejou, olhando para Carlos com novos olhos. O fazendeiro maltrapilho que ela havia ridicularizado publicamente era, na verdade, seu chefe máximo. Estarei aí em 15 minutos, continuou Marcelo. Por favor, não faça mais nenhuma besteira até eu chegar. A ligação foi encerrada, deixando Juliana com o telefone mudo em mãos e uma sensação de horror crescente. Ao redor, os funcionários perceberam que algo grave havia acontecido, embora ainda não soubessem exatamente o que. Carlos Santos permanecia sentado, com a mesma expressão serena. Nada em sua postura havia mudado, mas todo o ambiente ao seu redor sim. Era como se a realidade tivesse se dobrado sobre si mesma, revelando uma verdade oculta que sempre esteve ali, invisível aos olhos arrogantes. Senhor Santos, começou Juliana, sua voz quase inaudível. Eu não tinha ideia. Por favor, aceite minhas sinceras... Agora não. Interrompeu Carlos com firmeza, mas sem hostilidade. Teremos tempo para isso depois. Nesse momento, Beatriz se aproximou, carregando uma bandeja com café fresco e água. Seu rosto demonstrava respeito, mas não surpresa. Ela já havia descoberto a verdade. Aceita um café, Sr. Santos? Ofereceu ela com gentileza. Obrigado, Beatriz, respondeu Carlos, pegando a xícara com gratidão. Café é sempre bem-vindo. Juliana olhou incrédula para sua assistente. Você sabia? Verifiquei no sistema quando notei o tratamento inadequado, respondeu Beatriz em voz baixa, mas firme o suficiente para que Carlos ouvisse. Tentei avisar. O burburinho na agência aumentou. Helena, a supervisora, aproximou-se com passos hesitantes, seu rosto uma máscara de preocupação. Senhor Santos, eu gostaria de explicar que houve um mal-entendido, começou ela, torcendo as mãos nervosamente. Carlos apenas assentiu sem responder. Seus olhos, porém, registravam cada rosto, cada reação, cada tentativa desesperada de reverter o irreversível. Ricardo Mendes, o cliente que observava a cena, finalmente se aproximou com um sorriso genuíno. Carlos Santos, não acredito que é você, exclamou ele, estendendo a mão. Nos conhecemos no Congresso de Agronegócio ano passado. Você estava bem diferente. De terno e gravata, como manda o figurino, completou Carlos com um leve sorriso, apertando a mão do empresário. Mas confesso que prefiro minhas roupas de trabalho. São mais sinceras. A palavra sinceras pairou no ar como uma acusação silenciosa contra todos que o haviam julgado pela aparência. As portas da agência se abriram e Marcelo Vieira entrou apressadamente. O diretor regional, normalmente composto e elegante, exibia gotas de suor na testa e uma expressão de pânico mal disfarçado. Senhor Santos, disse ele, aproximando-se e estendendo a mão. É uma honra recebê-lo em nossa agência. Carlos levantou-se para cumprimentá-lo e todos puderam observar o contraste entre ambos. O diretor em seu terno impecável, tremendo, diante do fazendeiro de roupas simples. Vamos conversar no escritório da gerência, sugeriu Marcelo, lançando um olhar severo para Juliana. Enquanto caminhavam em direção à sala de vidro, no fundo da agência, todos os funcionários e clientes os acompanhavam com o olhar. O grupo entrou. Carlos, Marcelo, Juliana e, por insistência de Carlos, também Beatriz. No exato momento em que a porta se fechou, o segurança Miguel, que antes ria da situação, trocou um olhar preocupado com Paula, a recepcionista, que havia sido a primeira a demonstrar desdém pelo fazendeiro. Estamos ferrados, não estamos? Sussurrou ela. A realidade da situação finalmente se abatendo sobre ambos. Miguel não respondeu, mas seu silêncio dizia tudo. Dentro daquela sala de vidro,
O destino de todos estava sendo decidido. Na sala da gerência, Marcelo Vieira enxugava constantemente o suor da testa com um lenço de seda, enquanto Carlos examinava calmamente o ambiente luxuoso. Fotos de Juliana com celebridades e políticos decoravam uma das paredes, junto a certificados emoldurados em ouro e troféus de gerente do ano. Senhor Santos, começou Marcelo, em nome de toda a diretoria do Banco Prosperidade, peço sinceras desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu hoje. Carlos acenou com a cabeça, mas seu olhar estava fixo em Juliana, que permanecia pálida e em silêncio, como se qualquer palavra pudesse ser a última gota antes do dilúvio. Talvez, disse Carlos finalmente, a senhora Oliveira pudesse nos explicar por que um cliente que deseja fazer uma simples transferência é submetido a tamanha humilhação pública. Juliana abriu a boca, mas apenas um som estrangulado saiu. Ela olhou desesperadamente para Marcelo, como se implorasse por ajuda. É uma falha imperdoável no atendimento, interveio Marcelo. Tomaremos medidas disciplinares imediatas. Não estou interessado em medidas disciplinares, respondeu Carlos, sua voz firme. Estou interessado em entender por que isso acontece. Um silêncio pesado preencheu a sala. Beatriz, que permanecia discreta num canto, reuniu coragem para falar. Se me permite, Sr. Santos, começou ela, isso acontece todos os dias, não apenas aqui, mas em todas as agências. Pessoas são julgadas pela aparência, pela forma como falam ou se vestem. Os procedimentos mudam dependendo de quem está sendo atendido. Carlos assentiu, como se finalmente tivesse obtido a confirmação que buscava. Foi o que imaginei, disse ele, voltando-se para Marcelo. Nos últimos 6 meses, recebi centenas de reclamações sobre mau atendimento em nossas agências. Clientes humildes sendo ignorados, burocracias extras para pessoas simples, privilégios para os bem vestidos. Juliana engoliu em seco. O uso da palavra nossas evidenciava ainda mais o abismo entre quem ela pensava que Carlos era e quem ele realmente era. Decidi verificar pessoa. Clemente, continuou Carlos, tenho visitado agências em todo o país, apresentando-me como um simples fazendeiro. O que encontrei foi perturbador. Ele abriu a pasta de documentos e retirou várias folhas com anotações detalhadas. Em algumas agências fui bem atendido, independentemente da minha aparência. Em outras, seu olhar recaiu sobre Juliana. Em outras como esta, fui tratado como se não merecesse respeito. Marcelo empalideceu ainda mais ao perceber as implicações daquelas visitas secretas. Senhor Santos, eu garanto que... Não garanta nada, interrompeu Carlos. Apenas escute. Construí este banco do zero, junto com outros investidores que compartilham minha visão. Começamos com uma pequena cooperativa de crédito rural. Crescemos, nos expandimos, nos tornamos um dos maiores bancos do país. Sua voz tinha um peso que vinha não apenas da autoridade, mas da experiência vivida. Eu sei o que é ser ignorado por causa da aparência. Sei o que é ter dinheiro no bolso, e mesmo assim ser tratado como mendigo. Por 50 anos, transformei uma pequena fazenda abandonada em um dos maiores grupos agropecuários do país. Nunca esqueci de onde vim. Virou-se para Beatriz. Você defendeu um cliente que não conhecia arriscando seu emprego. Por quê? Beatriz hesitou por um momento, surpresa com a pergunta direta. Porque é o certo a fazer, respondeu simplesmente. Meu pai era caminhoneiro. Minha mãe faxineira. Sei como é ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Carlos sorriu pela primeira vez desde que entrara na agência. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto envelhecido. É disso que nosso banco precisa. Pessoas que enxergam além das aparências. Virou-se então para Juliana, cujo mundo desabava ao seu redor. A senhora disse, se não me engano, que se eu tivesse saldo, pagaria o dobro. Correto? Juliana assentiu mecanicamente, incapaz de articular palavras. Pois bem, continuou Carlos, tenho muito mais do que os 15 milhões que mencionei. Na verdade, os últimos relatórios indicam que meu grupo movimenta cerca de 2 bilhões por ano. Os olhos de Juliana se arregalaram com a magnitude dos números. Mas, prosseguiu Carlos, mais importante que o dinheiro é o caráter. E o caráter se revela não quando estamos diante de pessoas poderosas, mas quando lidamos com aqueles que aparentemente nada podem nos oferecer. Levantou-se
ajustando o chapéu de palha gasto. Marcelo, tenho algumas decisões a comunicar. Primeiro, a senhora Oliveira está desligada do banco com efeito imediato. Segundo, quero uma auditoria completa nas práticas de atendimento de todas as nossas agências. Terceiro, a senhorita Beatriz será promovida a gerente regional de atendimento ao cliente, reportando-se diretamente à presidência. O choque era visível nos rostos de todos. Juliana parecia prestes a desmaiar, enquanto Beatriz não conseguia esconder seu espanto. Mas, senhor, gaguejou Marcelo, Beatriz está na empresa há apenas 6 meses e não tem experiência em cargos de... Tem o que mais importa, interrompeu Carlos. Integridade. O resto se aprende. Virando-se para a porta, Carlos fez um último comentário antes de sair. E aquela transferência de 15 milhões? Era para a fundação educacional que estamos criando. Beatriz, por favor, providencie isso até o final do dia. E com essas palavras, saiu da sala, deixando para trás um silêncio atordoado e 4 vidas completamente transformadas. A notícia se espalhou pela agência como fogo em palha seca. Enquanto Carlos saía pelo saguão, todos os olhares o acompanhavam com uma mistura de medo e respeito. O mesmo homem que havia sido objeto de zombaria agora caminhava com a autoridade silenciosa de quem detinha o poder real, não apenas o aparente. Paula, a recepcionista, tentou se esconder atrás do balcão quando ele passou, mas Carlos parou deliberadamente à sua frente. Bom dia, moça, disse ele com a mesma simplicidade de quando entrara. Espero que tenha um ótimo dia. A ironia gentil dessas palavras atingiu Paula como um tapa. Seus olhos se encheram de lágrimas de vergonha, enquanto Carlos continuava seu caminho para a saída. O segurança Miguel abriu rapidamente a porta, evitando olhar diretamente para o homem que ele havia ridicularizado horas antes. Seu rosto refletia o pavor de quem sabe que seu ganha-pão está por um fio. Do lado de fora, Carlos respirou fundo o ar da manhã que agora avançava para o meio-dia. Não sentia prazer na humilhação alheia. Isso o tornaria igual àqueles que o haviam menosprezado. Sentia, no entanto, a satisfação de quem finalmente poderia corrigir um problema profundo. Dentro da agência, o caos se instalava. Marcelo Vieira saiu apressadamente da sala da gerência, gritando ordens para que todos os funcionários se reunissem imediatamente. Seu rosto normalmente composto agora exibia veias pulsantes nas têmporas. Uma reunião agora, vociferou ele, apontando para a sala de treinamento. Os clientes observavam atônitos, enquanto os funcionários se dirigiam em fila para a sala indicada, muitos deles com expressões de puro terror. Entre eles, Helena tentava desesperadamente entrar em contato com alguém pelo celular, seus dedos deslizando nervosamente pela tela. Na sala da gerência, Beatriz permanecia com Juliana, que havia desabado em sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Como eu poderia saber? Murmurava Juliana repetidamente. Como eu poderia saber? Beatriz a observava com um misto de pena e indignação. Parte dela queria confortar aquela mulher devastada. Outra parte lembrava de todas as humilhações que Juliana havia infligido a clientes e funcionários ao longo dos anos. Não é sobre saber quem ele era, disse Beatriz finalmente. É sobre como você trata qualquer pessoa. Juliana ergueu o rosto marcado por lágrimas e maquiagem borrada. Você não entende, soluçou ela. Eu construí tudo isso do nada. Vim de uma família pobre. Lutei por cada centímetro do que conquistei. Não posso perder tudo assim. A revelação surpreendeu Beatriz. Juliana sempre se apresentava como alguém nascido no privilégio, frequentemente mencionando viagens internacionais na infância e escolas caríssimas. Você veio de família pobre? Juliana assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Um gesto surpreendentemente infantil para alguém sempre tão composta. Meu pai era motorista de ônibus. Minha mãe costureira. Cresci em um barraco na periferia. Sua voz tremia. Jurei que ninguém jamais me olharia com pena ou desprezo novamente. Criei esta persona. A Juliana sofisticada, estudada, superior. Beatriz sentiu um nó na garganta. A ironia era quase dolorosa. Juliana havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que provavelmente a desprezara no passado. Por que tratar mal as pessoas simples, então? Perguntou Beatriz. Depois, você mais do que ninguém deveria entender.
Porque elas me lembravam de quem eu realmente sou, respondeu Juliana em um sussurro. De onde eu vim? Do meu medo constante de que alguém descubra que sou uma fraude. O silêncio que se seguiu foi interrompido por batidas firmes na porta. Era Marcelo Vieira. Juliana, preciso das suas chaves e crachá, disse ele friamente. Segurança te acompanhará para recolher seus pertences pessoais. Aquilo era real. Estava realmente acontecendo. Juliana levantou-se como uma sonâmbula, entregando mecanicamente o que lhe era solicitado. Quanto a você, continuou Marcelo, voltando-se para Beatriz, venha comigo. Temos muito a discutir sobre sua nova posição. Beatriz hesitou, olhando para Juliana, que agora parecia apenas uma sombra da mulher poderosa que comandara a agência com mão de ferro. Posso ter um minuto? Pediu Beatriz. Marcelo assentiu relutantemente e saiu, fechando a porta. No silêncio da sala, Beatriz se aproximou de Juliana e, surpreendendo a ambas, pegou um cartão de visitas da mesa e escreveu algo no verso. Meu telefone pessoal, explicou entregando o cartão. Quando estiver pronta para conversar, me ligue. Juliana olhou para ela com genuína perplexidade. Por quê? Por que você seria gentil comigo depois de tudo? Beatriz sorriu tristemente. Porque todos merecemos uma segunda chance. Até mesmo você. E com essas palavras saiu da sala, deixando Juliana sozinha com os destroços de sua carreira e, mais importante, com o início doloroso de uma jornada de autoconhecimento que apenas começava. A notícia do incidente no Banco Prosperidade se espalhou rapidamente pelos círculos financeiros da cidade. Ao final daquele dia, o nome de Juliana Oliveira, antes sinônimo de sucesso e sofisticação, havia se tornado emblema de arrogância e fracasso. Em seu apartamento de cobertura, Juliana encarava a cidade iluminada através das amplas janelas. O lugar, decorado com móveis caríssimos e obras de arte adquiridas mais por status do que por apreciação, agora parecia uma concha vazia. Sobre a mesa de centro, seu celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações. Pessoas que sentiam o cheiro de sangue na água e se aproximavam para testemunhar a queda. Ela pegou uma taça de cristal e serviu-se generosamente de vinho. Com um gesto brusco, desbloqueou o telefone. As notificações eram ainda piores do que imaginara. Seu nome circulava em grupos de WhatsApp do mercado financeiro. Seu LinkedIn estava inundado de mensagens falsamente solidárias que mal escondiam o prazer alheio em seu fracasso, e várias chamadas perdidas de amigos que certamente ligavam mais para obter detalhes sórdidos do que para oferecer apoio. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de Ricardo Mendes, o empresário que reconhecera Carlos Santos na agência. Juliana, todos estamos chocados com o ocorrido. Infelizmente, precisarei cancelar nossa parceria nos investimentos imobiliários. Você entende que não posso arriscar minha reputação neste momento. Boa sorte. Era apenas o primeiro de muitos. Em questão de horas, anos de networking, cuidadosamente instruído, desmoronavam como um castelo de cartas. As mesmas pessoas que a bajulavam em jantares exclusivos agora se afastavam, como se sua desgraça fosse contagiosa. O telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma notificação do banco. Sua conta havia sido bloqueada para investigação. Seu cartão corporativo cancelado. Seus benefícios suspensos. Juliana jogou o celular sobre o sofá e levou as mãos ao rosto. Como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Anos de trabalho duro, de sacrifícios, de construção meticulosa de uma imagem de perfeição. Tudo perdido em uma única manhã, por causa de um homem que ela julgara incorretamente. O interfone tocou, sobressaltando-a. Na tela viu a imagem do porteiro. Senhora Oliveira, tem um entregador aqui com seus pertences do banco. Mande subir, respondeu ela mecanicamente. Minutos depois, um jovem entregador deixou 3 caixas de papelão na porta. Seus objetos pessoais cuidadosamente retirados de sua sala, como se ela jamais houvesse existido naquele espaço. Fotos, troféus, até mesmo a caneca que usava para café, tudo embalado com pressa e indiferença. Enquanto desempacotava as caixas, Juliana encontrou no fundo de uma delas o cartão que Beatriz lhe dera, com seu número pessoal anotado no verso. Por um momento, considerou ligar, mas seu orgulho ainda falava mais alto. O que diria? Como explicaria? Não estava pronta para aquela conversa.
Do outro lado da cidade, em um modesto apartamento de 2 quartos, Beatriz tentava processar os eventos extraordinários do dia. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. De assistente recém-contratada a gerente regional, com um salário 5 vezes maior e responsabilidades que a assustavam. Sentada à mesa da cozinha, com o notebook aberto, ela revisava as informações que Marcelo lhe enviara. Planilhas, relatórios, manuais de procedimentos, tudo o que precisaria dominar para assumir sua nova função. O volume de informações era esmagador. Seu celular tocou. Era sua mãe. Oi, mãe. Filha, você está bem? Sua voz está estranha no seu recado. Beatriz sorriu. Havia deixado uma mensagem para os pais mais cedo, tentando explicar de forma resumida a reviravolta em sua carreira, mas evidentemente não conseguira disfarçar sua ansiedade. Estou bem. Só um pouco overwhelmed. Muita coisa aconteceu hoje. Esta promoção é realmente tão boa quanto parece? Beatriz hesitou. Como explicar que sua ascensão se dera sobre as ruínas da carreira de outra pessoa? Que parte dela se sentia quase culpada por se beneficiar do desastre de Juliana? É uma grande oportunidade, mãe, mas também uma grande responsabilidade. Você sempre foi responsável demais, respondeu sua mãe com carinho na voz. Desde pequena, carregando o peso do mundo nos ombros. Só não se esqueça de respirar de vez em quando. A conversa continuou por alguns minutos, com Beatriz evitando entrar em detalhes sobre o que realmente acontecera na agência. Ao desligar, sentiu o peso das expectativas sobre si. Carlos Santos havia apostado nela, uma funcionária júnior sem experiência de gestão. Não podia decepcioná-lo. Na Fazenda Horizonte, a 200 quilômetros da cidade, Carlos Santos sentava-se na varanda de sua casa-sede, observando o pôr-do-sol alaranjado que tingia os campos de soja. A construção, embora confortável, mantinha a simplicidade que caracterizava seu dono. Madeiras rústicas, móveis antigos, nenhuma ostentação desnecessária. Seu celular tocou. Era Marcelo Vieira. Senhor Santos, conforme solicitado, Juliana Oliveira foi desligada hoje mesmo. Helena e outros 3 funcionários também, por envolvimento direto no incidente. E a senhorita Beatriz já está sendo integrada à nova função. Providenciei todo o suporte necessário. Ótimo, respondeu Carlos. E quanto à auditoria nas outras agências? A equipe já está sendo montada. Teremos os primeiros resultados em 2 semanas. Carlos assentiu, embora Marcelo não pudesse vê-lo. Mantenha-me informado. E Marcelo... Sim, senhor. Lembre-se, não estamos buscando vingança, estamos corrigindo um rumo. A forma como tratamos as pessoas define quem somos como instituição. Após desligar, Carlos ficou observando o horizonte por longos minutos. Pensava em Juliana, em como sua arrogância havia destruído algo que levara anos para construir. Pensava em Beatriz, tão jovem e já tão consciente da importância da empatia. E pensava em si mesmo, no longo caminho que percorrera desde o menino descalço, que estudava à luz de lamparina, até se tornar um dos homens mais influentes do país. A questão que o intrigava, porém, era o que aconteceria a seguir. Como Juliana lidaria com sua queda? Seria capaz de aprender com o erro e reconstruir sua vida sobre novas bases? E Beatriz suportaria o peso da responsabilidade que agora carregava? O tempo, como sempre, seria o juiz final daquelas histórias que se entrelaçavam de formas inesperadas. 1 semana se passou. O outono avançava, trazendo ventos frios e folhas secas que rodopiavam pelas ruas da cidade. Para Juliana, cada dia se arrastava como uma eternidade. O telefone, antes constantemente tocando com oportunidades e convites, agora permanecia em silêncio sepulcral. Na manhã de segunda-feira, ela finalmente reuniu coragem para sair de casa. Vestiu-se com o cuidado habitual. Blazer de marca, sapatos italianos, maquiagem impecável. Uma armadura contra o mundo que agora a rejeitava. Seu destino: uma entrevista de emprego em um banco concorrente. O prédio corporativo imponente, com sua fachada de vidro refletindo o céu nublado, em nada diferia do seu antigo local de trabalho. Na recepção, informou seu nome com a confiança ensaiada durante anos de liderança. A senhora pode aguardar, por favor? Disse a recepcionista após um breve telefonema, indicando os sofás da área de espera. Juliana sentou-se,
ajustando nervosamente a pasta de couro em seu colo. 15 minutos se passaram. Depois 30. 1 hora inteira. Executivos entravam e saíam, ignorando-a completamente. Finalmente, um jovem assistente aproximou-se. Senhora Oliveira, lamento informar que o diretor teve um compromisso urgente. A entrevista precisará ser remarcada. Juliana sabia exatamente o que aquilo significava. Não haveria remarcação. Sua reputação a precedia. Ninguém queria contratar a mulher que humilhara publicamente um dos maiores acionistas do mercado financeiro. Ao sair do prédio, uma chuva fina começou a cair. Sem guarda-chuva, ela sentiu as gotas frias misturando-se às lágrimas que não conseguia mais conter. Seu telefone vibrou. Uma notificação do aplicativo bancário. Seu aluguel havia sido debitado automaticamente, reduzindo ainda mais suas reservas financeiras. A realidade cruel finalmente se impunha. Sem emprego, com a reputação destruída e economias que não durariam mais que alguns meses, Juliana estava à beira do precipício. Foi então que, encharcada e derrotada, ela se viu parada diante de uma pequena lanchonete de bairro. Através da vitrine, observou famílias simples compartilhando refeições. Trabalhadores em seus intervalos, estudantes com livros abertos. Pessoas comuns com vidas comuns, exatamente o tipo de gente que ela sempre tratara com desdém. Um cartaz na porta chamou sua atenção. Precisa-se de atendente. Experiência não necessária. Juliana sentiu um nó na garganta. Seria este o fundo do poço? Trabalhar como atendente de lanchonete, após anos comandando uma agência bancária de elite? Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e pela primeira vez em uma semana, usou o número que Beatriz havia lhe dado. No Banco Prosperidade, a agência Jardins passava por uma transformação radical. Sob a liderança de Beatriz, as divisórias de vidro que separavam gerentes de clientes haviam sido removidas, criando um ambiente mais aberto e acolhedor. O código de vestimenta fora flexibilizado e novos funcionários, muitos vindos de origens humildes, haviam sido contratados. Em seu novo escritório, menor e mais funcional que o anterior, Beatriz atendia um cliente idoso que precisava de ajuda para entender sua aposentadoria. Seu celular vibrou discretamente sobre a mesa. Vendo o número desconhecido, pediu licença ao cliente e atendeu rapidamente. Beatriz Souza. Beatriz. É a Juliana. A voz do outro lado soava irreconhecível, frágil, quase quebrada. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela ligação significava muito mais do que um simples contato. Era o primeiro passo de Juliana em direção a algo novo. Juliana, que bom ouvir você, respondeu sinceramente. Como está? Um silêncio. Depois um som que Beatriz nunca imaginara ouvir. Juliana Oliveira, a implacável gerente, chorando sem reservas. Eu não sei o que fazer, confessou Juliana entre soluços. Ninguém retorna minhas ligações. As entrevistas são canceladas. Meu dinheiro está acabando. Beatriz olhou para o cliente idoso, que a observava com curiosidade gentil, e tomou uma decisão. Pode me encontrar no café da esquina em 40 minutos? Estou terminando um atendimento importante. Sim, respondeu Juliana com gratidão evidente na voz. Obrigada, Beatriz, obrigada. Enquanto isso, na Fazenda Horizonte, Carlos Santos conduzia uma reunião com seus gerentes agrícolas. Mapas, gráficos e planilhas cobriam a mesa rústica de madeira, contrastando com a simplicidade do ambiente. Discutiam a próxima safra, investimentos em tecnologia sustentável e condições de trabalho dos funcionários rurais. Quero que a nova creche para os filhos dos trabalhadores esteja pronta antes do início da colheita, instruía Carlos, apontando para a planta baixa de um edifício. E os cursos profissionalizantes para os jovens da região devem começar no próximo mês. Seu assistente, João, fez anotações meticulosas enquanto os gerentes discutiam detalhes logísticos. Quando a reunião terminou e todos se retiraram, João permaneceu com uma expressão hesitante. Tem algo mais, João? Pergunto. O Carlos, notando a inquietação do jovem. Senhor, recebi notícias sobre Juliana Oliveira, disse ele, consultando seu tablet. Aparentemente, ela está tendo dificuldades para se recolocar no mercado. Nenhum banco ou instituição financeira quer contratá-la depois do incidente. Carlos assentiu lentamente, absorvendo a informação sem demonstrar surpresa.
E a senhorita Beatriz, como está se adaptando à nova função? Surpreendentemente bem, senhor. As avaliações de satisfação dos clientes da agência Jardins aumentaram 43% na última semana. Ela implementou várias mudanças que estão repercutindo positivamente. Um leve sorriso cruzou o rosto enrugado de Carlos. Às vezes, João, as pessoas mais improváveis nos surpreendem, enquanto aquelas de quem esperamos grandeza nos decepcionam. O senhor acha que Juliana Oliveira merece uma segunda chance? Perguntou João curioso. Carlos olhou pela janela, observando trabalhadores retornando dos campos ao entardecer. Homens e mulheres simples, com mãos calejadas e rostos marcados pelo sol. Pessoas que ele fazia questão de tratar com o mesmo respeito dedicado a executivos e políticos. Todo mundo merece uma segunda chance. João, a questão é, ela está disposta a começar do zero? A verdadeira redenção exige humildade genuína. Naquele mesmo momento, em um café movimentado no centro da cidade, Beatriz e Juliana sentavam-se uma diante da outra. A diferença entre ambas não poderia ser mais gritante. Beatriz em seu novo terno executivo, confiante e composta. Juliana, apesar das roupas caras, com olheiras profundas e mãos que não paravam de tremer. Não sei por onde começar, admitiu Juliana após um longo silêncio. Pelo começo, sugeriu Beatriz gentilmente. Por que me ligou hoje especificamente? Juliana respirou fundo, olhando para a xícara de café entre suas mãos. Porque hoje percebi que poderia acabar trabalhando em uma lanchonete, disse ela com voz embargada. E então me dei conta de que o problema não é o trabalho em si. O problema é que eu trataria mal pessoas como eu mesma, se estivesse do outro lado do balcão. Uma lágrima escorreu por seu rosto perfeitamente maquiado. Quero mudar, Beatriz. Preciso mudar. Mas não sei como, ou se é tarde demais. Beatriz estendeu a mão tocando levemente os dedos trêmulos de Juliana. Nunca é tarde demais para recomeçar, disse ela com convicção. E acho que sei exatamente por onde você pode começar. No dia seguinte, às 5h30 da manhã, Juliana estacionou seu carro importado em frente a um pequeno café na periferia da cidade. O estabelecimento, com suas paredes descascadas e letreiro antigo, não parecia muito promissor. Uma placa na vitrine anunciava: Café da Dona Zélia, o melhor pão caseiro da região. Respirando fundo, ela ajustou o rabo de cavalo simples, um visual muito diferente de seu costumeiro coque elegante. Seguindo a sugestão de Beatriz, havia trocado as roupas de grife por jeans e camiseta básica. Sem maquiagem, sem joias, sem a armadura social que sempre usara. Ao entrar, foi recebida pelo aroma reconfortante de pão fresco e café recém-coado. Uma senhora de cabelos grisalhos organizava pães e bolos em uma vitrine modesta. Bom dia, disse Juliana, tentando manter a voz firme. Estou procurando Dona Zélia. A senhora levantou os olhos, estudando-a com curiosidade. Sou eu mesma. Você deve ser a Juliana que a Beatriz indicou. Juliana assentiu, surpreendida pela informalidade. No banco, raramente alguém se dirigia a ela sem usar senhora ou doutora. Beatriz me contou que você precisa de trabalho e que nunca trabalhou em comércio antes, continuou Zélia, secando as mãos no avental. Não tenho como pagar muito. Salário mínimo para começar. O horário é puxado. 5h30 às 14 horas de segunda a sábado. Serviço pesado. Cliente às vezes é difícil. Ainda interessada, a realidade da situação atingiu Juliana como um soco no estômago. Salário mínimo. Ela que ganhava mensalmente o que muitas famílias não conseguiam em um ano. Horário puxado, começando de madrugada. Ela que nunca chegava ao banco antes das 9 horas. Sempre impecavelmente arrumada, depois de uma rotina matinal de academia e café da manhã em padarias gourmet. Algo na expressão de Dona Zélia, porém, a impediu de recuar. Havia bondade naqueles olhos cansados, mas também uma avaliação cuidadosa, como se pudesse enxergar além da superfície. Estou interessada sim, respondeu Juliana, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Ótimo. Comece lavando as mãos e pegue aquele avental ali. Os clientes começam a chegar em 10 minutos. Sem tempo para hesitar, Juliana se viu rapidamente imersa em um mundo completamente novo. Dona Zélia mostrou-lhe como operar a máquina de café, como embalar pães, como fazer o troco. Tarefas aparentemente simples que, para sua surpresa, exigiam uma atenção aos detalhes que ela não esperava.
Às 6 horas, a primeira leva de clientes começou a chegar. Trabalhadores, em sua maioria, buscando café e pão antes de seguir para suas jornadas. Faxineiras, pedreiros, motoristas, enfermeiras no fim do turno noturno. O tipo de pessoas que Juliana mal notava quando cruzava com elas nas ruas. Um café com leite e 2 pães com manteiga. Pediu um senhor de mãos calejadas, semelhantes às de Carlos Santos. Juliana hesitou, momentaneamente confusa com a simplicidade do pedido. No banco, estava acostumada a lidar com complexas operações financeiras, não com algo tão básico quanto servir café. É para viagem ou para tomar aqui? Perguntou, lembrando-se das instruções de Zélia. Viagem, filha. Preciso pegar o ônibus em 10 minutos. Filha. A palavra a pegou desprevenida. Não havia condescendência naquele tratamento. Apenas a familiaridade calorosa de alguém que via nela apenas uma atendente como qualquer outra. Ao longo das horas seguintes, Juliana cometeu inúmeros erros. Derramou café, errou trocos, confundiu pedidos. Cada engano era uma pequena humilhação para alguém acostumada à perfeição e ao controle. No entanto, para sua surpresa, nenhum cliente a tratou com o desdém que ela própria dispensava a atendentes que cometiam falhas. Não se preocupe, acontece, disse uma senhora quando Juliana derrubou algumas moedas no chão. Meu primeiro dia como caixa de supermercado. Eu chorei 3 vezes antes do almoço. Por volta das 10 horas, quando o movimento diminuiu, Dona Zélia aproximou-se de Juliana, que massageava os pés doloridos após horas em pé. Para quem nunca fez isso, até que se saiu bem, comentou a senhora entregando-lhe um copo de água. Mas tem uma coisa que você precisa melhorar. O quê? Perguntou Juliana, esperando críticas sobre sua ineficiência. Seu sorriso, respondeu Zélia com gentileza. Está servindo as pessoas como se estivesse fazendo um favor. Lembre-se, aqui o cliente não é inferior nem superior a você. É alguém que escolheu entrar no meu café. Isso merece gratidão. As palavras atingiram Juliana profundamente. Quantas vezes ela havia entrado em estabelecimentos, tratando os atendentes como serviçais invisíveis? Quantos bom dia ela deixara sem resposta? Quantos agradecimentos ignorara? Vou me esforçar mais, prometeu com sinceridade. À medida que o dia avançava, algo inesperado começou a acontecer. Juliana descobriu-se genuinamente interessada nas pequenas histórias que os clientes compartilhavam. O motorista que economizava para a faculdade da filha, a faxineira que cuidava da mãe doente, o estudante que trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade. Vidas que ela jamais teria conhecido em seu antigo mundo isolado de privilégios. Quando seu turno finalmente terminou, às 14 horas, Juliana sentia cada músculo do corpo protestando de cansaço. Suas mãos, sempre perfeitamente manicuradas, agora apresentavam pequenos cortes e manchas. Seus pés imploravam por descanso. Dona Zélia aproximou-se, estendendo um envelope. Seu pagamento pelo dia. Não é muito, mas é honesto. Juliana olhou para o envelope com uma quantia que, em outros tempos, não pagaria sequer uma de suas bolsas. Sentiu uma emoção inesperada, orgulho. Havia trabalhado duramente por aquele dinheiro, sem atalhos, sem privilégios. Obrigada pela oportunidade, disse, com uma gratidão sincera que surpreendeu a ambas. Posso voltar amanhã? Zélia sorriu, como se tivesse esperado exatamente por essa pergunta. Estarei esperando. 5h30 em ponto. Ao sair para a tarde ensolarada, Juliana sentiu o peso de seus erros passados, ainda sobre os ombros, mas também pela primeira vez em dias, um raio de esperança. O caminho da redenção seria longo e árduo, mas havia dado o primeiro passo. Destrancou seu carro de luxo, um símbolo do antigo status que agora parecia quase obsceno, estacionado naquela rua simples, e encontrou um papel dobrado sob o limpador de para-brisa. Ao abri-lo, seu coração acelerou. Primeiro dia é sempre o mais difícil. Orgulhoso de você. Até Beatriz havia passado por ali discretamente para verificar se ela realmente compareceria. Aquele pequeno gesto de apoio, vindo de alguém que tinha todos os motivos para guardar ressentimento, fez com que Juliana finalmente permitisse que as lágrimas, não mais de autocomiseração, mas de genuína gratidão, corressem livremente por seu rosto. 3 meses se passaram. O verão chegou, trazendo calor e novas realidades para todos os envolvidos naquela história de encontros
e desencontros. No café da Dona Zélia, Juliana não era mais a novata desajeitada. Movimentava-se com desenvoltura entre as mesas. Conhecia os clientes pelo nome. Antecipava pedidos frequentes. Suas mãos, antes protegidas por cremes importados, agora exibiam calosidades que ela não tentava mais esconder. "O de sempre, seu José?" perguntou ela ao idoso que todas as manhãs pedia café com leite e pão na chapa. "Hoje vou mudar, Ju", respondeu ele com um sorriso desdentado. "É aniversário da minha neta. Pode ser aquele bolo de chocolate pequeno para levar?" "Claro. Vou escolher o mais bonito para a aniversarian." "Tê?" Juliana ainda morava em seu apartamento de cobertura, embora tivesse vendido diversos itens de luxo para equilibrar as contas. O salário do café, complementado por algumas aulas particulares de finanças que começara a dar nas horas vagas, mal cobria 1/3 de suas despesas anteriores. Mesmo assim, sentia-se estranhamente mais satisfeita do que nos tempos de abundância material. Toda segunda-feira, encontrava-se com Beatriz para um café após o expediente. Essas conversas, inicialmente tensas e formais, haviam evoluído para uma amizade genuína, improvável, considerando seu histórico, mais fortalecida justamente pelas diferenças entre ambas. "Consegui vender o carro ontem", comentou Juliana naquela tarde, enquanto compartilhavam uma mesa na praça central da cidade. "Comprei um modelo básico usado. A diferença vai me dar fôlego financeiro por mais alguns meses." Beatriz sorriu, observando as mudanças evidentes em Juliana. Não eram apenas as roupas mais simples ou a ausência de joias caras. Era algo mais profundo, uma transformação que vinha de dentro. "Como está a agência?" perguntou Juliana, ainda sentindo uma pontada de nostalgia ao mencionar seu antigo local de trabalho. "Crescendo além das expectativas", respondeu Beatriz com entusiasmo contido. "A nova abordagem de atendimento está atraindo clientes que nunca imaginariam entrar no Banco Prosperidade. Pessoas que se sentiam intimidadas pelo ambiente." Juliana assentiu, lembrando-se de como deliberadamente criava aquela intimidação, acreditando que exclusividade significava excelência. "E quanto ao Sr. Santos? Alguma notícia dele?" Um brilho especial surgiu nos olhos de Beatriz. "Na verdade, sim. Ele virá à cidade na próxima semana para a inauguração de um novo projeto do banco, um centro de capacitação financeira para pequenos empreendedores. Foi ideia dele, mas me pediu para coordenar a implementação." Juliana sentiu uma mistura de admiração e remorso. Carlos Santos continuava usando seu poder e influência, não para ostentação, mas para criar oportunidades reais para pessoas comuns. Ele pergunta sobre mim?" A questão escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Beatriz hesitou, como se avaliando quanto revelar. "Sim, ocasionalmente. Acho que ele se importa com seu progresso." Um silêncio confortável se estabeleceu entre elas, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Foi Beatriz quem finalmente o quebrou, com uma proposta inesperada. "Juliana, estamos buscando alguém para dar aulas no centro de capacitação. Noções básicas de finanças pessoais, empreendedorismo, esse tipo de coisa. Seria apenas 2 vezes por semana, no período noturno. Pensei em você." A surpresa deixou Juliana momentaneamente sem palavras. Trabalhar novamente, mesmo que indiretamente, para o banco que a demitira. Para Carlos Santos, o homem cuja humilhação causara sua queda. "Eu não sei se estou pronta para isso", admitiu finalmente. "Pense com calma", sugeriu Beatriz. "Seria uma oportunidade de usar seu conhecimento para realmente ajudar pessoas que precisam." Na Fazenda Horizonte, Carlos Santos observava o pôr do sol de sua varanda, quando seu assistente se aproximou com um tablet na mão. Os relatórios que pediu sobre a senhorita Souza. "Senhor." Carlos pegou o dispositivo, analisando cuidadosamente os números e gráficos que detalhavam o desempenho da agência sob a liderança de Beatriz. Sorriu ao ver os resultados impressionantes: aumento na captação de novos clientes, melhoria nos índices de satisfação, crescimento sustentável nos investimentos. "E quanto à outra questão?" perguntou, devolvendo o tablet. João hesitou brevemente antes de responder. "Conforme solicitado, mantivemos acompanhamento discreto sobre a senhora Oliveira. Ela está trabalhando em um café na Zona Leste há 3 meses. Aparentemente vendeu vários bens de luxo, trocou de carro e começou a dar aulas particulares de finanças.
A senhorita Souza a encontra semanalmente. Carlos assentiu, satisfeito com a informação. E a proposta para o centro de capacitação? A senhorita Souza a fez hoje mesmo, como o senhor sugeriu. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do velho. Fazendeiro. Ótimo. Agora só nos resta aguardar para ver se a lição foi realmente aprendida. João observava seu patrão com curiosidade respeitosa. O senhor realmente acredita que ela mudou? Carlos levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala que raramente usava, mas que se tornava necessária após longas horas supervisionando a fazenda. Sabe, João, passei a vida observando plantações. Uma semente ruim nunca dará bons frutos, não importa quão fértil seja o solo. Mas uma boa semente, mesmo quando plantada em terreno pedregoso, pode surpreender com sua resistência. Caminhou até a borda da varanda, contemplando os campos que se estendiam até o horizonte. Juliana Oliveira não era uma semente ruim. Era apenas uma planta que cresceu torta por falta de orientação adequada. A diversidade pode ser o melhor adubo para corrigir esse crescimento. Na manhã seguinte, no café da Dona Zélia, Juliana organizava as vitrines quando a porta se abriu, deixando entrar o primeiro cliente do dia. Sem olhar, ela recitou o cumprimento habitual. Bom dia. Em que posso ajudar? A frase morreu em seus lábios quando reconheceu quem acabara de entrar. Ali, com o mesmo chapéu de palha gasto e a camisa xadrez desbotada, estava Carlos Santos. O tempo pareceu congelar no pequeno café. Juliana permaneceu imóvel atrás do balcão, as mãos apertando instintivamente o pano de limpeza que segurava. Carlos Santos, por sua vez, mantinha a mesma expressão serena que exibira naquele fatídico dia na agência. Bom dia, disse ele finalmente, quebrando o silêncio tenso. Um café preto, por favor. Sem açúcar. Juliana engoliu em seco, incerta se deveria agir como se não o reconhecesse ou se deveria enfrentar a situação diretamente. Optou pela honestidade. Senhor Santos, começou ela, a voz traindo seu nervosismo. Eu não esperava vê-lo aqui. E eu não esperava encontrá-la servindo café, respondeu ele, aproximando-se do balcão. A vida nos reserva surpresas, não é mesmo? Com mãos ligeiramente trêmulas, Juliana preparou o café solicitado. O aroma forte preencheu o ambiente, criando uma estranha intimidade entre eles. Aqui está, disse ela, colocando a xícara sobre o balcão. Por conta da casa. Carlos ignorou a oferta, colocando o dinheiro exato ao lado da xícara. Sempre pago pelo que consumo, afirmou com simplicidade. Nem mais nem menos. Um silêncio constrangedor se estabeleceu enquanto ele tomava pequenos goles do café. O lugar estava vazio àquela hora. Apenas os dois, frente a frente, com 3 meses de distância e um abismo de experiências entre eles. Beatriz me fez uma proposta, disse Juliana finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Sobre o centro de capacitação. Carlos assentiu sem demonstrar surpresa. E o que você decidiu? Ainda estou pensando. Não sei se tenho o direito. Carlos pousou a xícara, estudando-a cuidadosamente. Não havia mais a arrogância que antes definia Juliana. Seus olhos mostravam dúvida, humildade, talvez até um pouco de medo. Mas havia também algo novo, dignidade. Não a falsa dignidade construída sobre status e aparências, mas aquela que vem do trabalho honesto e da superação. Você acredita que as pessoas podem mudar, senhora Oliveira? A pergunta pegou Juliana desprevenida. Ela refletiu por um momento, pensando em sua própria jornada nos últimos meses. Acredito que sim, respondeu finalmente. Se realmente quiserem, e você mudou. A pergunta direta, sem rodeios, exigia uma resposta igualmente honesta. Eu estou tentando, admitiu Juliana. Todos os dias. Carlos tomou mais um gole de café, parecendo satisfeito com a resposta. Sabe por que vim aqui hoje? Juliana balançou a cabeça, esperando algum tipo de acerto de contas final. Para ver com meus próprios olhos se os relatórios que recebo são verdadeiros. Relatórios. A surpresa era evidente em sua voz. O senhor tem me monitorado? Chamemos de acompanhamento, corrigiu Carlos com um leve sorriso. Tenho interesse em histórias de redenção. Juliana não sabia se devia sentir-se ofendida pela vigilância ou lisonjeada pelo interesse. Optou por focar no presente. E qual é seu veredicto? Carlos terminou seu café antes de responder.
prolongando deliberadamente o momento. Ainda é cedo para veredictos finais, disse ele. Mas vejo progresso. Nesse instante, Dona Zélia surgiu da cozinha carregando uma bandeja com pães frescos. Seus olhos se arregalaram levemente ao reconhecer o cliente. Senhor Santos, exclamou ela, colocando a bandeja sobre o balcão. Que honra tê-lo em nosso estabelecimento. Juliana olhou surpresa de um para outro. Vocês se conhecem? O pai de Zélia trabalhou em minha primeira fazenda, explicou Carlos. E ela própria recebeu financiamento do Banco Prosperidade para abrir este café há 20 anos. E nunca me contou que conhecia o Sr. Santos? Perguntou Juliana para Zélia, começando a entender a situação. A senhora sorriu, enigmaticamente. Algumas lições precisam ser aprendidas sem aviso prévio. A realidade atingiu Juliana, como uma onda. Seu primeiro emprego não havia sido por acaso. Beatriz não a indicara aleatoriamente para o café da Dona Zélia. Tudo fazia parte de um plano maior. Isso tudo foi orquestrado, perguntou ela, um traço da antiga Juliana ressurgindo em sua indignação. Para me ensinar uma lição? Para lhe dar uma chance, corrigiu Carlos, levantando-se. Diferença fundamental. Juliana lutou contra emoções contraditórias, gratidão e ressentimento, humilhação e reconhecimento. Por quê? Perguntou finalmente. Por que se importar com o que aconteceria comigo depois? Carlos ajustou o chapéu gasto, preparando-se para sair, mas deteve-se para responder. Porque há 50 anos, quando eu era apenas um pedre, ir tentando abrir minha primeira conta bancária, alguém me deu uma chance quando todos os outros me julgaram pela aparência. Fez uma pausa significativa. E porque acredito que talentos não devem ser desperdiçados, apenas redirecionados. Caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Quanto à proposta de Beatriz, a decisão é sua. Mas lembre-se, ensinar é a melhor forma de consolidar o que se aprendeu. E com essas palavras, saiu para a manhã ensolarada, deixando para trás uma Juliana profundamente pensativa. Dona Zélia aproximou-se, colocando a mão gentilmente no ombro de sua funcionária. Ele tem razão, sabe? Você tem muito a oferecer, mesmo depois de tudo o que fiz. De quem eu era? A senhora sorriu com a sabedoria dos anos vividos. Não importa quem você foi. Importa quem você escolhe ser agora. Naquela noite, após o expediente, Juliana caminhou lentamente para casa, optando por deixar o carro estacionado. Precisava do tempo e do espaço para organizar seus pensamentos. As ruas da cidade, que antes percorria apenas dentro de veículos luxuosos, agora lhe revelavam detalhes nunca notados. A senhora que vendia flores na esquina, o grupo de estudantes compartilhando lanches simples, o trabalhador cansado dormindo no ônibus. Ao chegar em seu apartamento, muito mais vazio, após a venda de diversos móveis e objetos de luxo, Juliana sentou-se junto à janela que oferecia vista para a cidade iluminada. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, digitou uma mensagem para Beatriz. Aceito a proposta. Quando começo? A resposta veio quase imediatamente. Segunda-feira, 19 horas. Sala 3 do novo Centro de Capacitação. Tema da primeira aula. Finanças pessoais para iniciantes. E então uma segunda mensagem. Ele ficará feliz em saber. Juliana sorriu para o telefone, sentindo uma estranha paz se estabelecer dentro de si. O caminho seria longo, mas pela primeira vez em meses sentia que estava na direção certa. A noite de segunda-feira chegou mais rápido do que Juliana esperava. Diante do espelho, ajustava nervosamente a blusa simples, mas elegante, que escolhera para sua primeira aula no Centro de Capacitação. Não era mais o guarda-roupa exclusivo de antes, mas também não eram as roupas básicas do café. Era algo intermediário, apropriado, profissional, sem ostentação. O prédio do centro ficava a apenas 2 quadras da agência onde tudo começara, em um espaço renovado que antes abrigava uma loja de departamentos falida. Ao entrar, Juliana sentiu um frio na barriga. O lugar estava iluminado e acolhedor, com cores vibrantes e mobiliário funcional. Muito diferente da sobriedade intimidadora que caracterizava as agências bancárias tradicionais. Na recepção, uma jovem sorriu ao vê-la. Professora Juliana? Beatriz está esperando na sala de coordenação. Professora. O título soava estranho, quase irônico.
Há poucos meses era doutora ou senhora gerente. Agora iniciava uma nova identidade profissional. Beatriz a recebeu com um abraço caloroso, surpreendendo-a com o gesto de genuíno apoio. Nervosa? Perguntou, notando a tensão nos ombros de Juliana. Um pouco, admitiu ela. Faz tempo que não falo em público. São apenas 12 alunos nesta primeira turma, explicou Beatriz, conduzindo-a pelo corredor. Papimomash, todos pequenos empreendedores, ou pessoas querendo iniciar seus próprios negócios. Perfis diversos, histórias interessantes. Ao chegar à sala 3, Juliana respirou fundo antes de entrar. O espaço estava organizado em formato de semicírculo, com cadeiras confortáveis ao redor de uma mesa central. Nas paredes, infográficos coloridos explicavam conceitos básicos de finanças de forma acessível. Os alunos já estavam quase todos presentes. Juliana escaneou rapidamente o grupo. Uma senhora de meia-idade, com cadernos organizados metodicamente à sua frente. Um jovem de dreads e camiseta estampada que digitava algo no celular. Um senhor mais velho, cujas mãos calejadas denunciavam anos de trabalho manual. Um casal jovem, que conversava animadamente sobre planos de negócios. Pessoas comuns com sonhos e ambições, buscando conhecimento para melhorar suas vidas. Boa noite a todos, começou Beatriz, posicionando-se à frente do grupo. Bem-vindos à primeira aula do nosso curso de capacitação financeira para pequenos empreendedores. Sou Beatriz Souza, coordenadora do centro, e tenho o prazer de apresentar a professora que conduzirá este módulo, Juliana Oliveira. Houve um murmúrio educado de boas-vindas. Nenhum daqueles rostos a reconhecia como a ex-gerente arrogante que havia sido notícia meses atrás. Para eles era apenas uma nova professora. Obrigada, Beatriz, disse Juliana, assumindo o lugar à frente do grupo. A sensação era estranhamente familiar e completamente nova ao mesmo tempo. Antes de começarmos a falar de finanças, gostaria de conhecer um pouco cada um de vocês. Quem gostaria de começar contando por que está aqui? Uma mão se ergueu imediatamente. Pertencia à senhora de meia-idade. Meu nome é Marta. Trabalhei como diarista por 30 anos, juntando cada centavo. Agora quero abrir minha própria empresa de serviços de limpeza. Contratar outras mulheres como eu. Mas preciso aprender a lidar com dinheiro de forma profissional. Juliana sentiu um nó na garganta. Quantas Martas teriam passado pela sua agência, sendo tratadas com desdém ou indiferença? Uma meta admirável, Marta, respondeu sinceramente. E tenho certeza que conseguiremos construir juntas um plano financeiro sólido para seu negócio. Um a um, os outros alunos se apresentaram. O jovem de dreads queria transformar seu hobby de produção musical em um estúdio comunitário. O senhor de mãos calejadas sonhava em expandir sua pequena marcenaria. O casal planejava abrir uma cafeteria especializada em produtos sem glúten. Juliana escutou atentamente cada história, fascinada pela determinação e criatividade daquelas pessoas que, em sua vida anterior, talvez nem tivessem passado da porta de sua agência. Obrigada a todos por compartilharem seus sonhos, disse ela genuinamente emocionada. O que todos vocês têm em comum é coragem. Coragem para transformar ideias em realidade. Meu papel aqui é ajudá-los a estruturar financeiramente esses sonhos. Enquanto distribuía as apostilas preparadas para o curso, Juliana notou um movimento na porta. Através do pequeno vidro, vislumbrou brevemente um rosto familiar. Carlos Santos observava discretamente a aula sem entrar. Seus olhares se cruzaram por um instante, e ele assentiu quase imperceptivelmente, antes de se afastar. Aquele pequeno gesto silencioso continha mais aprovação do que qualquer elogio verbal poderia expressar. A aula prosseguiu com surpreendente fluidez. Juliana descobriu-se explicando conceitos complexos de forma simples e acessível, respondendo perguntas com paciência, criando exemplos práticos baseados nas realidades dos próprios alunos. Era um tipo de comunicação completamente diferente daquela que usava com clientes VIP, mais honesta, mais útil, mais humana. Quando as 2 horas de aula terminaram, Juliana sentia-se estranhamente realizada. Não era o tipo de satisfação que sentia ao fechar um grande negócio ou ao exibir estatísticas impressionantes em reuniões de diretoria. Era algo mais profundo, mais genuíno.
A sensação de ter realmente contribuído para melhorar a vida de outras pessoas. Marta, a ex-diarista, aproximou-se enquanto Juliana organizava seu material. Professora, só queria agradecer. Tentei abrir uma conta empresarial no banco mês passado, mas saí de lá sentindo que não era lugar para gente como eu. Hoje, pela primeira vez, sinto que posso realmente fazer isso acontecer. As palavras atingiram Juliana como um espelho de seu próprio passado. Quantas Martas haviam saído de sua agência com exatamente essa sensação de inadequação? Senti um misto de vergonha e determinação renovada. Você vai conseguir, Marta, respondeu com convicção. E se precisar de ajuda com a documentação bancária, pode contar comigo. Após despedir-se dos alunos, Juliana encontrou Beatriz no corredor, aguardando com um sorriso satisfeito. E então? Como foi? Incrível, admitiu Juliana. Eles são tão determinados, tão cheios de potencial. Assim como você, observou Beatriz. Vi parte da aula. Você tem talento para ensinar. Caminharam juntas até a saída do centro, conversando sobre ajustes para as próximas aulas. Na porta, Beatriz hesitou antes de dizer: ele ficou impressionado, sabia? O Sr. Santos. Percebi que ele estava observando, comentou Juliana. Não sei se algum dia conseguirei reparar completamente o que fiz. Talvez não seja questão de reparar o passado, respondeu Beatriz pensativamente. Talvez seja sobre construir algo novo. Ao se despedirem, Juliana sentiu-se leve como não se sentia há meses. O círculo começava a se fechar, não com um retorno ao ponto de partida, mas com uma espiral ascendente que a levava a um novo patamar de compreensão. No dia seguinte, ao chegar ao café da Dona Zélia para seu turno habitual, encontrou um envelope simples sobre o balcão, com seu nome escrito em uma caligrafia elegante e antiquada. Chegou cedo, explicou Zélia. O motorista entregou e disse que era importante. Com dedos ligeiramente trêmulos, Juliana abriu o envelope. Dentro, havia apenas um cartão com poucas palavras. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que podemos oferecer aos outros. Continue o bom trabalho. Cresce junto ao cartão um contrato. Juliana leu rapidamente os termos e sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era uma proposta para coordenar todos os cursos de educação financeira do centro com dedicação exclusiva, uma segunda chance oficial, um novo começo. 6 meses se passaram desde a primeira aula no centro de capacitação. O inverno havia chegado, trazendo consigo chuvas constantes que lavavam a cidade. O centro, antes um projeto modesto com poucas turmas, agora ocupava o PR. Que você ocupa, mas como você enxerga aqueles ao seu redor? Isso ninguém pode tirar de você agora. Após desligar, Juliana abriu a janela de sua sala, deixando que a brisa noturna refrescasse seus pensamentos. Abaixo, o pátio vazio do centro parecia aguardar silenciosamente sua decisão. A verdadeira prova não estava na oferta em si, mas no que ela escolheria fazer com ela. Uma semana depois, a sala de reuniões do Banco Prosperidade estava ocupada por figuras importantes do mundo financeiro. Carlos Santos, sentado à cabeceira da mesa, aguardava pacientemente enquanto executivos e representantes do Ministério e do Fundo Japonês discutiam os últimos detalhes do acordo de cooperação internacional. Precisamos apenas da confirmação final sobre quem liderará o projeto, comentou um dos diretores consultando sua agenda. O senhor mencionou que teríamos essa resposta hoje. Carlos assentiu, olhando discretamente para o relógio de parede. Faltavam apenas 2 minutos para o horário marcado. Acredito que nossa resposta chegará a qualquer momento, respondeu com a calma de quem aprendeu a valorizar mais o conteúdo do que a pontualidade. Como se invocada por suas palavras, a porta da sala se abriu e Juliana entrou. Sua aparência havia mudado sutilmente desde o início de sua jornada. Nem a executiva, impecavelmente produzida de antes, nem a funcionária humilde do café. Vestia-se com elegância discreta, sem ostentação, mas com a confiança renovada de quem encontrou seu verdadeiro lugar no mundo. Senhoras e senhores, começou ela após cumprimentar a todos com um aceno de cabeça. Agradeço a oportunidade e a confiança depositada em mim para liderar este projeto. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Carlos observava atentamente, seus olhos revelando apenas um leve brilho de curiosidade. No entanto,
continuou Juliana, sua voz firme. Após cuidadosa reflexão, gostaria de propor uma abordagem diferente. O silêncio que se seguiu era denso de expectativa. Carlos inclinou-se levemente para a frente, genuinamente surpreso pelo rumo inesperado. Em vez de uma única pessoa comandando a expansão, explicou Juliana, distribuindo pastas que trouxera consigo. Sugiro um comitê de liderança compartilhada, formado por pessoas que viveram na prática as transformações que queremos promover. Abriu sua apresentação no telão, mostrando fotos e currículos. Marta Santos, ex-diarista, hoje proprietária de uma empresa de serviços que emprega 15 mulheres de baixa renda. Jorge Pereira, ex-motorista de aplicativo, agora dono de uma cooperativa de transporte. Ana Luísa Gomes, artesã que transformou conhecimentos tradicionais em um negócio de exportação. As imagens mostravam rostos comuns, pessoas simples que haviam construído algo significativo a partir do quase nada. Estas pessoas não têm MBA ou especializações internacionais, continuou Juliana, mas possuem algo muito mais valioso, a experiência vivida da transformação que queremos promover. Conhecem os obstáculos reais, falam a linguagem das comunidades que precisamos alcançar. O investidor japonês foi o primeiro a reagir, aplaudindo espontaneamente. Brilhante! Exclamou em seu inglês carregado de sotaque. Exatamente o que buscamos. Autenticidade, conexão real com as pessoas. Carlos Santos mantinha-se em silêncio, observando a reação entusiasmada dos presentes às ideias apresentadas por Juliana. Seu olhar revelava uma mistura de orgulho e algo mais. Talvez a satisfação de quem vê uma lição completamente aprendida. E qual seria seu papel neste comitê, senhora Oliveira? Perguntou finalmente um dos executivos do banco. Juliana sorriu, chegando ao ponto crucial de sua proposta. Seria a facilitadora, a ponte entre o conhecimento técnico que adquiri em minha formação bancária e a sabedoria prática dessas pessoas extraordinárias. Não estaria acima delas, mas ao lado, aprendendo tanto quanto ensinando. Quando a apresentação terminou e os participantes se dispersaram para um coffee break, Carlos encontrou um momento para conversar reservadamente com Juliana. Não era a resposta que eu esperava, admitiu ele com um sorriso discreto. Nem a que eu imaginava dar há uma semana, respondeu ela. Mas percebi algo importante nos últimos dias. E o que seria? Que minha verdadeira redenção não está em recuperar um cargo de prestígio, mas em usar o que aprendi para elevar outras pessoas. Fez uma pausa significativa. Como o senhor fez comigo. Carlos balançou a cabeça lentamente. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Você fez o trabalho difícil. E agora quero fazer o mesmo por outros, completou Juliana. A propósito, há algo mais que gostaria de perguntar. Estou ouvindo. Por que me escolheu para aquela lição naquele dia na agência? Havia dezenas de gerentes arrogantes por aí. Por que eu? Carlos olhou pela janela panorâmica, contemplando a cidade que se estendia abaixo. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava o peso das décadas de experiência. Porque vi em você algo que reconhecia em mim mesmo há muito tempo. O mesmo orgulho que quase me destruiu quando jovem, a mesma ambição cega. Mas também vi o potencial para algo maior. Voltou-se para encará-la. E estava certo. No mês seguinte, o projeto de expansão foi oficialmente lançado. A foto que estampou jornais e revistas especializadas mostrava não apenas executivos internos caros, mas um grupo diverso. Juliana ao centro, ladeada por Marta, Jorge, Ana Luísa e outros empreendedores de origem humilde, todos sorrindo com a confiança de quem sabe exatamente o valor do caminho percorrido. O centro original continuava a florescer sob a liderança de Beatriz, que implementara um sistema de rotatividade, onde ex-alunos voltavam como mentores, criando um ciclo virtuoso de conhecimento e oportunidades. Dona Zélia expandira seu café para um espaço maior, contratando jovens do bairro e oferecendo um cardápio desenvolvido com produtos de pequenos fornecedores locais. Em uma parede de destaque, havia uma foto emoldurada. Juliana, em seu primeiro dia de trabalho, desajeitada e confusa diante da máquina de café. Carlos Santos, agora com 70 anos, gradualmente delegava mais responsabilidades, preparando-se para uma aposentadoria que provavelmente nunca seria completa. Seu legado, porém,
Estava assegurado não apenas nos empreendimentos bem-sucedidos, mas nas vidas transformadas ao longo de sua jornada. Numa manhã de primavera, Carlos visitou novamente o Banco Prosperidade. Desta vez não usava disfarces. Vestia-se simplesmente, mas sem esconder quem era. Ao entrar na agência completamente reformulada, foi recebido com sorrisos genuínos de funcionários que não o reconheceram como o dono, mas o trataram com o mesmo respeito dedicado a qualquer cliente. Ao ser atendido por um jovem consultor, solicitou informações sobre como abrir uma pequena poupança para seu neto recém-nascido. Com todo prazer, senhor, respondeu o rapaz, explicando pacientemente as opções disponíveis, sem pressa ou condescendência. Quando o atendimento terminou e Carlos estava prestes a sair, avistou Juliana entrando na agência. Ela havia acabado de retornar de uma viagem internacional, onde apresentara o projeto brasileiro em um fórum global de desenvolvimento econômico. Seus olhares se cruzaram e ambos sorriram com o reconhecimento silencioso de uma jornada compartilhada. Naquele momento, não eram o poderoso acionista e a executiva em ascensão, mas simplesmente duas pessoas que haviam aprendido, da maneira mais difícil, a mesma lição fundamental: que o verdadeiro valor de uma pessoa jamais esteve nas roupas que veste, no cargo que ocupa ou no dinheiro que possui, mas na forma como escolhe ver e tratar aqueles ao seu redor. E essa, perceberam ambos, era uma lição que precisava ser constantemente reaprendida e passada adiante, como um legado mais valioso que qualquer fortuna material. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas may not be from here in Hollywood. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Pero un arquitecto no sabe ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un cíclope? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es quien trabajadora, entonces voy a ponerme... Me confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería, pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya.
Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por fin. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se puede. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero... ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te da espacio, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. El loco, no me luce. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, ¿y estos qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante...
Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Digamos caminas. Lo que yo tengo. Uy, Dios. Ahí está, ya por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.